esforce pra entender o que é ruim. Esse sujeito conquistou meu coração. Enfeitiçada estou, entregue em suas mãos. A sua voz nos meus ouvidos sussurrou. Não sei se é amor, loucura ou paixão. O seu sorriso me encantou, seu jeito natural, tão disponível e gentil me seduziu. Sua maneira de falar tudo o que sentiu, me convencendo que é melhor ficar assim. Pra que mudar as coisas? Relaxe e vem pra mim. Não chore tanto quanto água no jardim, nem se esforce pra entender o que é ruim. Esse sujeito conquistou meu coração. Enfeitiçada estou, entregue em suas mãos. A sua voz nos meus ouvidos sussurrou. Não sei se é amor, loucura ou paixão. Os outros vão falar, bem sei o que dirão. Foi ele que experimentou minha poção. Pouco me importa se a fogueira é o meu perdão. Entregue em suas mãos. A sua voz nos meus ouvidos sussurrou. Não sei se é amor, loucura ou paixão. Esse sujeito conquistou meu coração. Enfeitiçada estou, entregue em suas mãos. A sua voz nos meus ouvidos sussurrou. Não sei se é amor, loucura ou paixão. Muito obrigada, gente. Bom, vou apresentar minha banda para vocês. A banda Gaia, Fernando Palau nos teclados. Palmas para ele. Dido Mariano no baixo. Leander Mota na batera. Rodrigo Bezerra na guitarra, Bruno Dourado na percussão. Eu sou Isabela Rocha. E esse é o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. Quem nasceu neste milênio não tem a menor ideia do que foi a epidemia de infecções por HIV nos anos 80 e 90. O tabu que ronda qualquer tema ligado à sexualidade mantém este assunto no armário, mas o alarmante aumento de casos entre jovens de 15 a 19 anos coloca o combate ao HIV como prioridade novamente. Para participar dessa conversa estão aqui Gabriel Estrela, ele é ator, diretor, youtuber. O Daniel Castro, assessor de comunicação do UNAIDS Brasil, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. E o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Ele é integrante da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às DST, HIV/AIDS. Obrigada a todos pela presença. E no nosso palco, a cantora Isabela Rocha, uma artista com muita estrada, já está no 9º CD, mas agora ela estreia a sua carreira solo. Vamos ver a reportagem. Grande sorte. Isabela Rocha, ex-integrante da banda Nath Roots e vocalista da Inatura, lançou em 2016 o primeiro álbum solo que celebra 20 anos de carreira.
Nessa nova etapa musical, ela coloca todo o ecletismo de suas influências, a música pop, o indie experimental e o jazz, sem nunca perder o tom brasileiro que percorre todo o CD Gaia. O poder da revolução surgia da nova geração. Nesse trabalho, com 9 faixas inéditas, Isabela é acompanhada de ótimos instrumentistas e mostra sua alma feminina em vocais maduros de uma artista na busca de suas crenças e raízes. Encontro das estrelas, novo Big Bang, a guerra de uma nova era, onde o amor... Isabela, esse aqui é o seu CD, né, Gaia? Esse é o O Gaia. que os seus fãs vão encontrar aqui? Nossa, aí é a bagagem dos 20 anos, né, Evelyn? Eu tive coragem agora de reunir todas as minhas influências para celebrar esses 20 anos, lançar esse solo. E, bem, desde o jazz ao boogie-woogie, o rock, todas as cantoras que eu gosto de Rita Lee, eu gosto de Gal Costa, eu gosto da Nova Era, agora eu gosto da Cel, da Vanessa da Mata. Então, até Billie Holiday, né, do século passado, das antigas, eu gosto. E eu acho que essa estrada me deu essa coragem de fazer esse disco, falando também sobre Gaia, né, sobre nosso planeta, nossa mãe, Terra. Pois é, essa ligação toda com a natureza, ela, desde sempre, você sempre foi ligada Quando nisso? eu decidi fazer esse trabalho, eu fiquei um tempo pensando no nome desse trabalho e no que estava me inspirando mais no momento. E realmente o que me inspira mais no momento é a natureza, é a mãe primordial, é a mãe Terra, porque eu vejo muito na sociedade assim, a gente cultuando o Deus Pai, né, mas destruindo a mãe primordial, Gaia, a mãe Terra, né? Então eu tento falar sobre o amor, que eu acho que é a ferramenta primordial, que eu acho que nos eleva, né? Nos eleva, a nossa consciência fica mais elevada e nossos valores melhoram quando a gente está amando, em qualquer sentido, não, tanto amando um namorado, quanto amando o filho, quanto amando o universo. Então eu falo muito sobre isso, sobre encontros amorosos nesse sentido, e trago toda a minha musicalidade, desde o Nath Roots, do Inatura, né? Então, contribuindo. E a Isabela atriz? Eu já te vi no palco. Isabela atriz, Algum dia as pessoas vão ver. Nossa, eu adorei fazer teatro. Eu acho que abriu muito as minhas frequências, inclusive musicalmente. Me influenciou bem. O jazz mesmo veio do teatro, não da música. Engraçado assim, não nem do Inatura, nem do Nath Roots, mas do teatro, que eu comecei a amar o jazz. Então, o teatro é um mergulho em si próprio, né? Então, eu acho que eu consegui encontrar bastante no teatro. Bem legal. Eu vou apresentar para vocês a galera que está aqui hoje. São alunos do Chicão, o Centro Educacional São Francisco de São Sebastião. E também do Centrão, o Centro de Ensino Médio 1, também de São Sebastião. Temos também o Centro Educacional 3 de Braslândia e alguns alunos do curso de jornalismo da Unip. Muito obrigada a todos por terem vindo. Quem é que tem pergunta, gente? Vamos falar? Bom, então a gente vai continuando aqui no nosso bate-papo. E como é que estão viagens, divulgação desse trabalho? Eu estou agora no momento maternidade, né? Estou amamentando. Então, a estrada está um pouco parada. Inclusive, eu engravidei no processo desse disco, né, invoquei Gaia e a fertilidade aumentou. Então, eu estou com o meu terceiro filho, a Elis, e aí fica um pouco difícil conciliar. Mas, na medida do possível, eu vou traçar uma estratégia. Já tenho uma estratégia para ir para as capitais, mas para o ano que vem. Então, fiquei aqui por Brasília mesmo. Aqui tem vários lugares, né, para a gente divulgar. Então, a estrada está por aqui, por enquanto. Legal. Agora, trazendo um pouquinho a conversa aqui para o nosso papo de hoje, né, que é sobre HIV. Essa música que você tocou, esse sujeito, ela fala um pouco dessa loucura, né, que a paixão traz, né? Você acha que... Como se comportar, assim, né? Como conseguir ter uma racionalidade num momento de amor? Eu acho que na hora do desejo, né, nesse momento assim do calor, a gente não pensa em nada. Então, a gente tem que estar já com a prevenção no bolso, ao meu ver, né? Tem que estar perto, tem que estar com a camisinha ali, a postos e com a consciência alerta, porque a gente não sabe, aquele momento, de repente, é passageiro, ou vai ser uma grande história de amor, mas, né, a gente não sabe. Então, a gente tem que cuidar de si, porque os jovens, né, têm aí a vida inteira pela frente, não pode estar se arriscando, né? Então, é muito gostoso namorar, muito gostoso se relacionar, mas tem que prevenir, gente, tem que ser inteligente.
Tem que saber curtir com inteligência, né? Camisinha no bolso, tem a camisinha feminina, tem a camisinha masculina, né? Cada um cuidando de si. Tá joia. Vou falar aqui com a Iana. Iana, ela é estagiária do programa Cidadania dos Adolescentes, do Unicef, e vai ajudar hoje a gente com as perguntas. Iana, você está ligada nesse trabalho, né? Trabalha com Cidadania dos Adolescentes. Qual a sua opinião sobre essa questão dessa epidemia voltando, em especial com jovens, né, tão novos, de 15 a 19 anos, essa explosão no número de casos de infecções? Sim, eu trabalho na área de mobilização de redes de adolescentes, né? Adolescentes vivendo e convivendo com HIV e AIDS, adolescentes indígenas, adolescentes LGBTs, adolescentes negras e negros, enfim, são várias redes. E o que a gente mais vê é uma luta dos adolescentes na busca das informações, porque a gente sente muito essa desinformação dentro das escolas, dentro dos espaços políticos, e muitas vezes os adolescentes, eles são muito esquecidos dentro de determinadas pautas e das mais diversas possíveis. Então, é muito importante a gente trazer, principalmente adolescentes. Eu vejo que aqui a gente tem muitos adolescentes e jovens de escolas, então trazer para o debate acho que é muito importante, até para trazer um pouco mais de consciência e informação, porque muitas vezes eles não estão tendo acesso, ou então estão tendo acesso de uma forma muito ruim até. É um problema de comunicação mesmo. Exatamente, acho que sim. Legal. Que sim. Vou passar a palavra, pode falar. Então, meu nome é Jonathan Ribeiro, tenho 17 anos, eu queria fazer uma pergunta para você. Tipo assim, por que você saiu da banda Nath Roots? Bem, eram 10 anos de estrada já, quando eu saí, então estava um pouco cansada. Eu tinha acabado de ter a Gabriela, minha primeira filha, ela estava com 2 anos, entrando na escolinha. E eu estava nessa dúvida, né? E era eu e o Bruno, meu marido, que o pai estava na estrada e a mãe na estrada. A Gabriela acompanhou a gente na estrada por um tempo, mas quando entrou na escola, eu tive um chamado mesmo, assim, de voltar para minha família, para minha casa, porque, na verdade, com 10 anos de estrada, numa banda que viaja muito, muitas vezes você não tem tempo de cuidar da sua casa, né? Você tem um companheiro que fica lá te ajudando, né? Só que o meu companheiro estava na estrada também. E a filha ficava com terceiros, muito queridos, mas, porém, não era o pai nem a mãe. Então, eu falei, não, eu optei pela Gabriela, mas não assim pelo fim da carreira, de jeito nenhum. Às vezes a gente não dá para conciliar, dá para conciliar, mas a estrada é um pouco difícil de conciliar, a estrada é muito intensa, né? Então, não me arrependo até hoje, foi uma escola maravilhosa, o Nath, mas somos muito amigos, compadres, né? Assim, a gente canta junto muitas vezes, mas aí a minha vida rumou para o outro lado. Maturidade. A maternidade é a maturidade, né? Antes do intervalo, mais um pouquinho de Isabela Rocha. Canta aí pra gente. Vamos dançar, gente? Suas mãos fortes, eu sinto como é bom viver aqui, querida e confortada, não vou resistir, me abrigo em teu olhar, fico zen de te ouvir falar com paixão, não há dúvida. O poder do seu coração, vejo bem, pairando no ar. Eu venho do infinito além, só pra te encantar. Mais de 700 vidas pra chegar aqui. Reencontro das estrelas, novo Big Bang, a guerra de uma nova era. Onde o amor é nele.
Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje conversamos sobre a vida com o vírus HIV. Nossos convidados de hoje são Gabriel Estrela, ator, diretor, youtuber. Daniel Castro, ele é assessor de comunicação da UNAIDS Brasil, a Agência das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Obrigada. E o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, integrante da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamentos às DST HIV/AIDS. Obrigada, deputado. Uma vez infectada pelo vírus HIV, a pessoa viverá para sempre com ele. O uso de coquetéis de remédios mantém o vírus controlado no organismo e diminui o risco de doenças oportunistas. Talvez essa falsa sensação de segurança tenha feito com que os mais jovens perdessem a noção do perigo. Vamos acompanhar a reportagem. No início dos anos 80, surgiu uma nova doença que deixou o mundo perplexo. As pessoas morriam rapidamente e o diagnóstico de HIV/AIDS virou uma sentença de morte iminente. O pânico se instaurou e o desconhecimento inicial sobre a doença criou um estigma, provocando rejeição e discriminação dos pacientes com o vírus. Com a evolução do entendimento e do tratamento da doença, a qualidade de vida dos pacientes melhorou significativamente e a mortalidade diminuiu. No entanto, estima-se que atualmente 38 milhões de pessoas estão com HIV e mais 2,5 milhões são infectadas todos os anos. Dos novos casos, 1 em cada 3 é de jovens entre 15 e 24 anos. No Brasil, que já foi referência mundial no combate à epidemia, o número de casos na faixa etária de 15 a 19 anos aumentou 53% de 2004 a 2013. Segundo o relatório da UNAIDS, apenas 15 países contabilizam mais de 75% das novas infecções. O Brasil está entre eles. A epidemia está voltando? Gabriel, como uma pessoa que tenha o vírus prefere ser chamada, se é que isso existe? Olha, é um soropositivo, porque um portador é que não é. No meu caso, pode chamar de Gabriel mesmo. Que ótimo. É sempre bom a gente tentar tirar um pouco o foco dessa coisa do vírus, da doença, e lembrar que ali tem uma pessoa, né? Então tem um termo maravilhoso que a gente usa muito e dá preferência, que é o de pessoa vivendo com HIV, ou pessoa vivendo com AIDS. Né? Ainda tem outros termos como soropositivo, portador do HIV, que se a gente não quer repetir, está naquela redação, a gente usa, né? O pessoal da biologia usa muito. E fugir para sempre de termos como aidético, né? Que era uma coisa que se usava na década de 80, que é extremamente estigmatizador. A gente não está mais nessa época. E qual o maior problema que uma pessoa que tem o vírus convive? Discriminação. Né? Com certeza que o diagnóstico é um processo difícil, né? Para mim, até eu poder falar abertamente sobre isso, foram aí 6 anos. Mas tudo gira em torno dessa questão da discriminação, né? Das pessoas ainda acharem que é um alienígena, que é uma pessoa altamente infectável, que vai passar a qualquer momento. Não é mais a realidade hoje, né? Então, combater essa memória da década de 80, eu acho que é o maior desafio. Daniel, você trabalha na UNAIDS, você tem alguma ideia do que está dando errado nessas campanhas, né? na conscientização dessa juventude mais novinha, de 15 a 19 anos, para ela se ligar, para se proteger? A gente está consciente desse desafio, né, que é o da comunicação, porque se esses casos estão acontecendo e estão aumentando entre jovens, é um sinal de que há uma falha mesmo na comunicação, de todos, da sociedade como um todo, né? Como a Iana disse antes do intervalo, é nas escolas que está faltando isso, na própria mídia. Nós, como comunicadores, temos tentado trazer esse jovem de hoje para a realidade de hoje, porque houve o jovem, quando a epidemia, 30 anos atrás, estava no auge, é claro que eu tinha uma comunicação para aquele jovem daquela época. Hoje é diferente. A gente tem tentado várias formas, e uma delas é, por exemplo, ele está aqui, em carne e osso, o Gabriel é um jovem que contou com o apoio do UNAIDS de várias formas quando ele estava começando o projeto Boa Sorte, porque a gente acreditava nesse talento todo e nessa forma jovem de falar sobre a epidemia. E outros casos interessantes têm acontecido. As redes sociais estão aí, os aplicativos estão aí, e são instrumentos que devem ser utilizados a favor dessa comunicação. Mas a gente quer ouvir de vocês também, jovens,
o que falta? Por que vocês têm tantas informações disponíveis e essas informações não estão chegando da melhor maneira? Eu até queria fazer uma pergunta, se você me permite, para a gente ver sobre a questão da prevenção e dessa comunicação. Quem aqui conhece jovem da sua idade, vizinho, amigo, parente, que já teve filhos, que já se engravidou? Levantem a mão. Esse é um outro assunto, né, a gravidez na adolescência, mas isso mostra claramente que o preservativo não estava no bolso, né, Isabela, como você falou, e que a prevenção precisa ser algo como você toma água, como você abre o botão da calça, tira o sutiã, a prevenção tem que estar ali junto nesse processo. E o HIV está aí, como outras doenças sexualmente transmissíveis, e o desafio é esse, como é que a gente faz cada um, porque é uma decisão do indivíduo, mudar o seu comportamento, a sua atitude, na hora de praticar aquilo ali, ter isso entronizado, né? Deputado, eu poderia perguntar para o senhor o que o Congresso está fazendo, mas eu prefiro perguntar o que o ser humano, Gonzaga Patriota, faz na sua casa, com seus filhos, para ter essa discussão. Primeiro eu quero cumprimentar o Daniel, o Gabriel, cumprimentar minha Isabela, cantora com a banda, mas cumprimentar esses jovens lá de São Sebastião, as moças bonitas que estão aí, viu? Parabenizar a Câmara por esse programa. Eu não poderia nem estar aqui hoje, mas quando falaram que era HIV, que o Daniel estava aqui, eu vim para dizer que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero falar para os pais, para as famílias, para os jovens. Isso é uma coisa que já tivemos outras aqui no Brasil. Nós tivemos aqui sífilis, tivemos tantas outras, um Brasil tão atrasado e a gente conseguiu se livrar, não é? E por que não se livrar dessa? Vocês, jovens, os pais, todo mundo fazer as campanhas, correr com isso. Essa nossa frente parlamentar, ela é mais de orientar do que de combater, porque já tem aqui tanta gente para combater e a gente se aproximar mais das famílias. Isso é uma coisa, se a gente não cuidar, vai muito longe, e a gente não quer que ela vá. A gente já tem quase 1 milhão de brasileiros envolvidos nisso aí, e a gente não pode continuar assim. E os casos de sífilis também estão voltando, né? Outra epidemia que também está voltando, bastante séria, né, Daniel? Algumas DSTs, elas são até mais facilmente transmitidas do que o próprio HIV, né? Então, HPV, sífilis, gonorreia, tudo isso, com preservativo, você consegue evitar, assim, a chance e a probabilidade disso acontecer, reduz a praticamente zero. E é preciso estar atento a isso, porque na hora do prazer, na hora que as coisas esquentam, realmente é difícil você... Nossa, lembrei, mas aí não está na carteira, não está na gaveta, não está na calça. Mas se a gente traz isso no dia a dia como algo natural, e até mesmo não só o preservativo, mas o próprio teste de HIV, que se tornou muito acessível, né? O teste rápido, 15 minutos, você fica sabendo e recebe o aconselhamento adequado para tudo isso. Hoje temos um leque muito grande de opções para a juventude e para todos nós, né? Sua pergunta? Eu gostaria de perguntar para o Daniel qual é a visão deles daqueles jovens que trocam o preservativo pelo coquetel do dia seguinte. Pois é, existe, essa é mais uma opção de prevenção dentro da prevenção combinada que se chama PEP, a profilaxia pós-exposição. É uma espécie de um tratamento rápido de 28 dias, mas ele só funciona se você faz e começa esse tratamento dentro de 72 horas depois da exposição. Quanto antes começar, mais eficaz. Isso, obviamente, é uma atitude arriscada porque você tem as opções. Se você tem o preservativo, tem a PEP, tem o teste, o ideal é que você use todas e combinadas, né? A decisão individual de cada pessoa, de cada casal ou, né, dos parceiros sexuais, ela precisa ser respeitada, mas é preciso que ela seja esclarecida e bem informada. É como você decidir transar com seu namorado sem usar preservativo, sem tomar anticoncepcional, você sabe que existe ali a possibilidade, a probabilidade de engravidar. Então, essas escolhas precisam ser mais bem informadas, né? Eu não posso recomendar para ninguém, faça isso ou aquilo, porque cada um precisa entender que existe isso sim. Se a camisinha estourou, é melhor que você procure isso porque a camisinha estourou do que porque você decidiu não usar o preservativo, né? Você falou tão rapidinho, e eu acho que isso é tão importante, a questão da PEP, que eu queria que o Gabriel falasse de novo. Ele tem um vídeo no YouTube que ele explica sobre isso. E, assim, não é uma pílula do dia seguinte, né? Tem efeitos e tudo. A gente tem que lembrar que é remédio, né? Remédio a gente sempre pensa 2 vezes antes de tomar, ainda mais hoje em dia, que qualquer coisinha a gente está tomando remédio.
Quando a gente fala de prevenção, a gente tem 3 formas principais de prevenção, né? A gente tem a prevenção biomédica, que é o caso desse remédio. A gente tem estrutural, que é o que o pessoal faz lá com leis, garantindo acesso à saúde. E a gente tem uma prevenção que é comportamental, né? Essa, eu acho que de todas, é a mais fácil para a gente, como indivíduo, entender. Porque essa é que eu posso colocar mais de acordo com os meus desejos, né? Como você colocou, decidir pela PEP não faz muito sentido quando a gente entende que é um tratamento de 28 dias, de um medicamento, principalmente para quem não está acostumado, que vai trazer muito efeito colateral, né? De um medicamento que não pode ser reutilizado frequentemente e que pode te ajudar numa hora de aperto, num acidente, né? Então, quando a gente começa a destrinchar essas informações melhor, fica muito simples entender que não é o melhor recurso quando a gente pensa no indivíduo. Como política pública é maravilhoso, a gente precisa disponibilizar, né? Mas para pensar na gente, eu acho que é mais fácil a gente, como o Daniel falou, pensar sempre quais riscos eu estou, né, assumindo nesse momento. A gente tem mais uma pergunta? Meu nome é Analissa, eu tenho 17 anos e eu queria fazer uma pergunta para a banda. Bom, eu queria saber se ou a Isabela ou se algum dos integrantes da banda conhece alguém que vive com vírus, um amigo próximo, e como é que vocês lidaram com isso, em conviver com essa pessoa, em aceitação, em acolher ela enquanto convivente com o vírus? Sim, a gente tem um amigo, sim, que tem o vírus e uma pessoa normal. A gente vive, se diverte, a gente viaja junto, a gente faz tudo normal. Lógico que a gente tem um carinho e em alguns momentos de crise, principalmente no início, né, a gente dá colo, e como todos nós temos nossas crises, né? Enfim, ele é um cara que eu nem lembro que ele, né, tem essa condição, vamos dizer, um pouco diferente da gente, mas é amado do mesmo jeito, é companheirão, tá na farra, entendeu? Tá na pista, mas tá com a camisinha no bolso. A Iana já tem uma pergunta. Sim, nós recebemos essa pergunta pelo WhatsApp do Leonel Jarbas, de São Paulo. A pergunta vai para o deputado Gonzaga Patriota. Ele está perguntando que tipo de punições estão previstas em lei para empresas que discriminam empregados e empregadas soropositivos. O nome? Como não? É Leonel Jarbas, o Leonel, de São Paulo. Que pergunta importante essa. Nós temos tantas leis boas no país, infelizmente, praticamente não são cumpridas. A gente tem a lei que não pode haver discriminação, principalmente no trabalho. Está na CLT e está em uma lei mais recente que você não pode discriminar ninguém que tenha o problema de HIV. Agora, quem for discriminado pode acionar a empresa, que a empresa será punida. Boa pergunta, parabéns. Mais uma pergunta ali. Bom, meu nome é Leandro e queria perguntar para o Gabriel. Você tem uma peça que retrata esse assunto. Como é que funciona? Como é que vocês abordam esse assunto? E também você é youtuber, certo? Você recebe muitas perguntas nos seus canais respondendo isso? Pois é, tem um musical chamado Boa Sorte, né? E nele eu conto da minha vida, ele é autobiográfico. Eu conto do dia em que eu recebi o diagnóstico até a primeira noite em que eu tomei medicamento. E não sabia disso, foi muita sorte, mas acabou que isso é muito interessante para o Brasil, porque é exatamente o momento em que a gente vê a maior dificuldade de combater o HIV, né? Da pessoa que recebeu o diagnóstico e tem que começar o tratamento. É onde a gente está falhando no Brasil. O pessoal ainda tem muito medo do tratamento, né? Tem muita dificuldade de acesso à saúde. Então, o musical passa por isso, usa um monte de música brasileira, né? E no YouTube aconteceu um movimento muito legal, que eu comecei a fazer os vídeos e as pessoas aparecem lá com o seu perfil, com o seu nome, com sua fotinho e falam, olha, eu tenho HIV, isso e aquilo, e querem tirar dúvidas. É muito legal isso. Mas também, para quem não quer se identificar, pode entrar lá no Facebook, procurar o Projeto Boa Sorte, mandar mensagem, eu respondo tudo. Demora um pouquinho, porque a vida não está fácil, mas respondo, tá? E vou seguir o trabalho. E, assim, qual é o campeão de audiências dos seus vídeos? Qual foi o assunto que mais bombou? Que dificuldade, eu sou tão alheio com meus dados. Eu acho que o que mais bombou foi um vídeo chamado Eu Falo Sobre Azar. Um vídeo... Eu passei por um perrengue que eu fraturei 2 vértebras.
E não estava fazendo nada, eu estava pulando corda. E assim, eu sou sedentário, mas... eu sou sedentário mais limites, né? O pessoal faz isso na escola e não se machuca. E aí começou um rolo da médica, a fisiatra, achando que eu estava com osteoporose por causa dos medicamentos. E eu falava para ela, mas eu tomo isso tem 5 anos, não é possível que 5 anos tomando remédio vai me colocar nesse lugar. Né? Eu conheço gente que toma 20 e não está assim. E aí me duvidei pra caramba, fiquei pensando o que está acontecendo, como é que eu vou colocar isso no canal. No final das contas, só tô gordo mesmo. Né? Fui pular a corda, tinha muito peso em cima, e fraturei 2 vértebras. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. O tanto que, às vezes, as coisas na vida são só azar. Né? Porque a gente que vive com HIV, eu recebo muita gente preocupada assim, gripei. Ai, meu Deus, gripei. Estou morrendo. Não, calma, a gente gripa. Né? A gente mora em Brasília, o clima é uma doideira, a gente gripa. E às vezes a gente quer sair, tomar um banho de chuva e vai gripar mesmo, e vai valer a pena essa gripe. E a gente quer beber demais numa noite, e no dia seguinte vai ter ressaca, e talvez vai valer a pena. Às vezes não, que a gente manda mensagem para quem não deve. Mas, né, e eu acho que foi o vídeo que mais movimentou. Mas eu acho que não foi nem por causa do tema, é porque no final eu dancei Beyoncé. Aí eu acho que deu um boost no... Daniel, você queria comentar? Sim, eu acho muito importante essa questão da visibilidade das pessoas vivendo. O que o Gabriel faz é muito interessante porque ele mostra esse dia a dia, que é uma pessoa como qualquer um aqui, e as pessoas precisam sair desse armário. Né? O que a gente tenta fazer é que, se todo mundo tiver a coragem de assumir que vive com HIV, que vive bem, e que tem os seus perrengues, e que tem os seus momentos felizes, isso é muito importante, porque a discriminação, como ele disse no início, é hoje o principal obstáculo para a gente acabar com essa epidemia, que ainda é uma ameaça, né, para a saúde pública. Deputado? Se me permite, olha, eu acho tão importante isso que está acontecendo aqui hoje. Você viu o que ele falou, o Daniel, o Gabriel. Eu olhando no Ministério da Saúde... Uma dupla sertaneja, né? É uma dupla sertaneja aqui. E o patriota no meio. Olhando no Ministério da Saúde, a gente tem, por exemplo, SUS, que não atende a 20% das carências. E no Ministério da Saúde, e ele sabe muito bem disso, se fosse mais procurado, a gente não tinha apenas 100 e poucas mil pessoas que estão enquadradas, porque o Ministério da Saúde ele tem condições de chegar mais perto. Então, uma oportunidade dessa, quem tem que ir procurar, é um direito que tem. Então, eu quero parabenizar mais uma vez, não apenas a TV Câmara, mas todos que estão aqui, mas principalmente quem está nos ouvindo, para servir de fazer esse intercâmbio e não deixar aumentar e fazer com que as pessoas como ele, que já tem um tempo, está aqui tão bom, tão bonito, tão tranquilo, e ainda pulando corda. Mas antes do intervalo, mais Isabela Rocha. Vamos dançar, deputado? Quero estar com você agora e navegar nas ondas do amor. Meus olhos brilham imaginando as horas com você, sentindo seu calor. Emoções à flor da pele, a alma encontra outra dimensão. Não tenha medo do que está lá fora, não. Siga a sua intuição. O paraíso é aqui e agora. Respire fundo e sinta a vibe. Te vejo por dentro e por fora, nós somos um de verdade. O paraíso é aqui e agora. Respire fundo e sinta a vibe. É tão bom que meia hora tem o gosto da eternidade. É tão linda nossa história, uma irresistível atração. Dias inteiros
olhos abertos em conexão. A sua presença é tão leve, independente da situação. Não tenha medo do que está lá fora, não. Siga a sua intuição.